Olá pessoal, tudo bem? Professor Wagner aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu vou falar com vocês sobre condutores em equilíbrio eletrostático. Bom, uma carga elétrica, isso a gente já viu em sala de aula, Uma carga elétrica, sendo ela, vamos considerar aqui com uma carga, sendo uma carga maior que zero, quando essa carga elétrica, nesse material, ela atinge o equilíbrio eletrostático, as cargas elétricas, se ela for maior que zero, elas vão se espalhar e vão se reorganizar pela superfície do condutor. Isso significa que a condução elétrica se dá pela própria superfície do condutor, nunca por dentro. Isso eu vou provar para vocês hoje. Então, para que a gente possa entender, condutores em equilíbrio eletrostático, e para mim poder provar para vocês que as cargas se movimentam dentro, aliás, pela superfície do condutor, vamos considerar aí um condutor com Q maior que zero, as cargas estão reorganizadas pela superfície do condutor, ou seja, estão se movimentando pela superfície do condutor. Eu vou marcar com vocês aqui 3 pontos distintos, tá? Então, nós vamos marcar o ponto de uma distância R, aqui é o ponto 1, uma distância R dentro do condutor, uma distância R, ponto 2, exatamente na superfície do condutor, e uma outra distância R aqui completamente fora do condutor, que seria o nosso terceiro ponto. Então, vamos iniciar aqui do ponto 1. Então, no ponto 1 ali, onde a distância, R marcada, R minúsculo, marcada pelo ponto, nessa situação aqui, aquela distância, ela é menor que o próprio raio R do diâmetro aqui, do próprio condutor. Então, o ponto R é menor que o raio do próprio condutor. Nessa situação, pessoal, existe uma característica onde o campo elétrico dentro de um condutor, tá? Isso é regra. O campo elétrico dentro de um condutor, ele é sempre nulo. Então, se o campo elétrico no interior de um condutor, campo elétrico no interior, ele é nulo, então significa que ele é igual a zero. Agora, o potencial elétrico em todos os pontos, é igual ao potencial na superfície. E como que a gente calcula o potencial, interno, se ele é igual na superfície? A gente pode calcular pelo valor da constante, que é o K, isso tudo dentro do, levando em consideração o meio, que é o vácuo, o valor da carga vezes o valor da carga principal que gerou o campo elétrico dividido pelo raio. Então, no interior, no ponto 1, o potencial elétrico é igual a zero, o campo elétrico é igual a zero, já o potencial vai ser igual a K vezes Q dividido pelo raio do próprio condutor. Lá no ponto 2, na situação 2, o ponto marcado lá de distância R, minúsculo, ele é exatamente igual, nesse ponto aqui, ele é igual ao raio. Se ele é igual ao raio, o potencial elétrico é igual em qualquer ponto. E como que a gente calcula esse potencial? Se o potencial elétrico é igual, o campo elétrico não é nulo, porque como as cargas se movimentam pela superfície, o campo elétrico na superfície nunca é nulo. O campo elétrico só é nulo no interior, como a gente viu aqui. Então, como é que eu calculo esse campo elétrico? Então, o campo elétrico na superfície, ele vai ser igual a 1/2 vezes a constante vezes o valor da carga dividido pelo raio ao quadrado. Já o potencial na superfície, ele vai ser igual a constante K vezes o valor da carga dividido pelo raio do condutor. Essa é a condição, na situação 2, certo, pessoal? Então vamos analisar ali a situação 3. Na situação 3, o ponto marcado ele está completamente fora do condutor, ou seja, um ponto exatamente fora do condutor. Naquela situação ali, o campo elétrico e o potencial elétrico são determinados considerando toda a carga da esfera. Então, se eu tenho que considerar toda a carga da esfera, nesse ponto aqui, aonde, esse ponto marcado, aonde ele está fora do condutor, eu posso dizer que o campo elétrico no exterior do condutor, ele vai ser igual ao K, que é o meio, vezes
Q dividido pela distância ao quadrado. Agora, o K aqui, né, ou seja, o Q, desculpa, o módulo, né, o módulo de Q, ou seja, independente do sinal, ele pode ser maior que zero, menor que zero, positivo ou negativo, no caso, né, que não vai fazer diferença nenhuma. E, inversamente, né, o potencial é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os dois pontos. Já o nosso potencial, ele vai ser igual, o potencial externo, né, ele vai ser igual ao K, que é o meio, vezes o valor da carga, dividido simplesmente pela distância que separa, né, os dois pontos ali. Então são essas três situações: fora do condutor, na superfície do condutor e dentro do condutor. O que nós devemos levar bastante em consideração aqui, né, principalmente quando está dentro do condutor, onde dentro do condutor o campo elétrico ele é nulo, o campo elétrico ele é zero. Agora, o potencial não, o potencial aí depende dos valores que estão influenciados ali. O potencial nos três pontos, né, vocês podem perceber que a fórmula é a mesma. Então, o potencial em qualquer situação vai depender principalmente do valor da carga e do raio se for interno, né? O valor da carga e do raio se for exatamente na superfície, e o valor da carga e a distância que separa os dois pontos, né? O centro do condutor ao ponto marcado, né? Depende daquela distância ali também. Então isso é o que a gente deve entender para essa primeira parte do conteúdo.